Olá, seres humanos e também monstros que vivem numa dimensão paralela tentando nos assustar para ganhar energia. Eu sou o Daniel Marques, esse aqui é o Beni e nós estamos aqui em mais um Cristocultura, o canal onde cristianismo e cultura pop se encontram. Estamos aqui para terminar finalmente o nosso top filme da Pixar, o nosso ranqueamento, né, que durou as semanas e agora estamos no nosso top 5. E agora a gente tem vinheta, né? Era para eu ter dito solta. O nosso primeiro filme é este filme aqui, não está em quinto lugar, desse rapaz que está aqui em cima, que é o Sully, o James P. Sullivan, do filme Monsters Inc., Monstros S.A., que é, meu Deus, um filmaço, assisti muitas vezes também com a minha família. Também filme de 2001, né? Eu tinha 5 anos de idade quando esse filme lançou. Sim, acho que foi um dos primeiros filmes que eu vi no cinema quando era criança. E assisti muitas vezes desde então. Um filmaço realmente com bons vilões, reviravoltas inesperadas, construção de mundo genial, né? Tanto todo o universo em que eles precisam do medo para ganhar energia, toda essa construção narrativa de, cara, a gente vive do medo, a gente tem que fazer crianças sofrerem, se assustarem, depois descobrir que a alegria traz mais benefícios que o medo. As portas, né? As dimensões, o mundo banido. Cara, é muito criativo esse filme, muito engraçado. E empolgante. Realmente não sei mais nem o que dizer. Falei, Ben, vai você. Ele praticamente acerta em quase tudo. Se não tudo, né? Tem um bom vilão, tem um carisma da Boo, tem aquela conexão que todo mundo tem, então quando ela tá feliz, você fica feliz, quando ela tá triste, você fica triste. Bons personagens principais, o Sully e o Michael Wazowski são... Como a minha mãe chama, o Michael Wazowski. Mas assim, eles são uma dupla boa de se ver. Eles têm uma química muito boa, construção de mundo excelente. E você vê a competição dentro da empresa. E todas as duplas diferentes, competindo para ver quem é o primeiro do mês. Tudo aquilo, cara, tudo aquilo é muito bem feito. Então assim, na forma geral, tudo nesse filme funciona. O humor, criação de mundo, personagens, carisma, vilões. Assim, tudo bem executado. Uma das coisas que eu acho mais interessantes no filme é justamente essa transição do medo para a risada, que de certa forma ela é facilitada pelo fato da risada ser extremamente mais poderosa na geração de energia para os monstros. Mas eu fico pensando, e se não fosse, né? E se realmente o medo fosse a forma mais otimizada de conseguir o recurso que eles precisavam? Então, continuar assustando e fazendo mal e ter uma sociedade que é baseada no medo, isso realmente é uma sociedade próspera? Isso realmente é uma sociedade de sucesso? Ou é uma sociedade que já se entregou ao fracasso? Que disse assim: olha, eu posso explorar o outro porque essa é a melhor forma de lucrar. De certa forma, olhando para a nossa sociedade de hoje, é exatamente isso. É assim, tem estudos que dizem hoje, tipo, a escala 6x1 é menos produtiva. Tem gente que produz melhor na 5 ou até 4x1, dependendo da indústria, né? Se for uma coisa de escritório e tal. O tempo livre deixa o cara melhor, mais feliz, e aí ele vai produzir melhor, com mais qualidade. Ele não vai faltar para ir no médico, para ir não sei o quê, porque ele já tem tempo livre para fazer isso. Mas e se não fosse, né? E se realmente escravizar as pessoas e destruir elas for a melhor opção? Os caras que lutaram contra a escravidão não foi porque a escravidão era uma opção menos lucrativa. Eles foram contra a escravidão porque era a opção menos humana. Uma sociedade baseada no medo, porque essa é a forma mais lucrativa, não é uma sociedade de sucesso, né? Na verdade, uma sociedade de mau sucesso é aquela que se permite se sacrificar para fazer o que é mais justo, o que é melhor, o que é bom para as pessoas, né? E não só para as pessoas, por exemplo, vamos dizer que em vez de monstros e humanos fosse só dois países, né? Então, que se lasque esse país, eu vou fazer o que é melhor para o meu e explorar ele até acabar com ele. Mas uma sociedade justa é aquela em que ela não olha para o outro como inimigo, mas como alguém que ela precisa cooperar, né? E isso acontece no macro entre monstros e humanos no filme e no micro, porque o filme mostra entre os monstros a inveja, o desejo de ser o melhor, de ser superior, que leva eles a sabotar uns aos outros, né? Principalmente o vilão do filme, que é o Randall. E na verdade, não é sobre isso. E no final eles descobrem também entre eles que a cooperação, a coletividade entre eles vai gerar um melhor caminho do que essa competitividade doentia. Caraca, número 4, velho. Número 4 é filmaço, viu, bicho? Filmaço. Toy Story 2. Toy Story 2, Procurando Nemo e Toy Story 3 ficaram com a nota 9,5, bem pertinho de Monstros S.A., que ficou com 9,25. Mas vamos Vai lá. lá, Toy Story 2. Toy Story 2, cara. Que
Filmaço. E eu vou dizer porque eu acho esse filme melhor do que muitos outros. Ele, de fato, ele cria um dilema pro Woody que é tentador. É dos dois lados. E você entenderia qual lado ele escolheria. No caso, o 4 tenta fazer algo parecido. Criar uma situação pro Woody pra ele escolher. Vai ficar com os amigos ou vai ficar Beth, né? Nesse segundo, eu achei que esse dilema foi muito melhor trabalhado. Ele só acabou adicionando o vilão, né? Que aí você não tem mais o dilema, você só tem um lado que tá errado. E acaba adicionando a Jessie e o bala no alvo pro outro lado, né? E deixa lá o Stinky Pete sozinho. Mas, até o momento que ele se revela como vilão, que o Woody já tinha decidido até mesmo continuar com essa galera, cara, era uma decisão assim difícil, de fato. Você não quer abandonar, né, a Jessie, que é uma personagem que você conhece, gosta muito. Você não quer que ela fique esquecida, né, dentro de uma caixa. E eles falam lá, não, vamos pra Tóquio, vamos ficar no museu, vamos poder brincar lá e tal e tal. Então, tipo assim, é de fato algo tentador. E o outro lado, os amigos que chegaram a resgatar ele, né. Então, todo esse momento do filme, cara, eu fiquei criança e assistindo como adulto também. Cara, que decisão chata. Chata no sentido assim de difícil, não é uma decisão fácil. A gente tende a ver um personagem fazendo a decisão correta de duas opções que são uma obviamente errada e uma obviamente correta. Essa não, essa ele deu duas opções interessantes e o Woody ele fica de fato assim decidindo ficar, né? Até o momento que o Stinky Pete, eu sei como é que fala o nome dele, o famoso velho, Você tem uma constante nesse canal aqui. É a... Preso, amo idoso. Idoso é maravilhoso. Se o Hulk quiser agredir, por exemplo, uma idosa, nego bate palma, rapaz. Agora aqui, vai agredir uma idosa pra você ver. Que pra mim o velho é um ancião. Eu acho que velho é o etarismo. Etarismo. Pra mim, entre velho e ancião, eu prefiro velho. Aí você tem quase que o oposto, né, do que acontece no primeiro filme, que é o Woody indo resgatar o Buzz. Nesse que é o Buzz vai resgatar o Woody. E toda aquela jornada, eles passam lá numa loja de brinquedos. Tem referências a outros filmes. Nesse filme também o Buzz encontra outros Buzz, né? Ele vai numa loja que tem um monte de Buzz, que é muito legal. E todos os Buzz pensam que são o verdadeiro Buzz Lightyear, patrulheiro espacial. Muito legal. Também trabalha mais... esse é um filme que ainda consegue trabalhar muito o arco, né? A partir do 3, eu acho que começa a ter muito personagem. Eles começam a cortar muito alguns, né? Mas ainda é muito forte o Buzz, e no 4 mais ainda. Mas o Buzz Lightyear é muito forte nesse filme. Depois ele encontra o pai dele, o Zurg, né? E aí é outra cena genial, que tem uma cena imitando Star Wars, que ele fala, eu sou seu pai e tal. Uma batalha entre eles, só que no final eles acabam se afeiçoando, né? O pai e filho, e aí sai o outro Buzz com o Zurg se divertindo e tudo. É muito massa. Eu acho muito legal que ele consegue continuar trabalhando as crises de identidade do Woody. Como eu falei sobre o primeiro Toy Story no outro vídeo, né? Cada Toy Story trabalha identidade de alguma forma. E nessa ele tá tentando se encontrar. E mais uma vez, eu acho muito humano isso também. Cai nos mesmos erros, né? No primeiro, ele consegue deixar a inveja de lado do Buzz e entender que ele pode compartilhar a glória, digamos assim, com ele. Só que ele ainda é um brinquedo querido. Mas aí no 2, ele sofre o rasgo no braço, ele começa a achar que ele vai ser abandonado. Lá é engraçado, porque se ele decidir ser um brinquedo de exposição junto com aqueles outros, ele não vai mais poder brincar, ele não vai mais sair de dentro de uma caixa, mas em compensação ele vai ser amado e admirado por muitas pessoas. Então essa tentação de, cara, eu ser admirado como algo em cima de um palco, em cima de um estante, acho que é a tentação da fama hoje, né? É a minha imagem acima do ser, de eu simplesmente apreciar a vida que Deus preparou para mim. E aí eu prefiro ser um objeto de consumo ali, que as pessoas olham, admiram, e isso gera riqueza e gera glória para mim, mesmo que na prática a minha vida se torne mais paia do que antes. Então é muito interessante isso. Mas ao mesmo tempo essa decisão que também é sacrificial, né? Porque ele diz assim, eu tenho que voltar para minha família, para o meu dono e tal, mas se eu fizer isso, esses outros brinquedos vão ser guardados numa caixa o resto da vida, sem cumprir o propósito deles também, né? E até ele perceber que eles não têm que fazer isso, que eles têm outras opções. Mas muito forte essa decisão, porque é uma decisão realmente que seria sacrificial, e a história da Jess também, que é mostrada, é muito bonita, muito impactante. Então realmente um filmaço também, e que também tem muito a ensinar sobre essas coisas, né? Identidade, propósito, quem é que eu vou escolher ser e para que eu vou dedicar a minha vida, o que é que eu pretendo alcançar e a quem isso dá glória. Dá pra falar mais coisas, mas vamos continuar. Número 3, ou
No caso aqui, né, o 2, 3 e 4 mesmo nota, mas número 3, Procurando Nemo. E outro filmaço. Esse filme, ele tem até uma estrutura diferente. Tu falou de que A Vida de Inseto era diferente. Jesus. Eu acho o Procurando Nemo... Ai, caraca, a voz tem que faltar, peraí. Mas o Procurando Nemo, cara, esse aqui eu acho que ele tem uma estrutura diferente de fato. Ele não tem um vilão tradicional. Eles vão passando por vários desafios. Tem uma missão, né? O filme é uma quest enorme, né? Que é o pai indo achar o filho. E durante essa quest, durante essa odisseia, sei lá que você quer chamar, tem vários desafios. Aí não tem um vilão assim que do começo do filme até o final tá lá persistindo e voltando. Tem uma tragédia no começo, que também é uma cena extremamente pesada, que eu acho excelente. E tem um desenvolvimento de 3 personagens no filme só. Que desenvolvimentos assim bem interessantes, que é do Nemo, do Martin, que é o pai dele, e da Dory. São os 3 personagens que começam o filme de um jeito e terminam o filme completamente diferente. E todos os personagens secundários, cara, é um filme que tem vários personagens secundários. E muitos deles estão até por porções assim bem pequenas do filme. Mas todos eles meio que deixam uma marca. Carismático, personagens do tubarão, ou as gaivotas, a tartaruga, que eu não lembro mais nenhum. Mas são todos muito carismáticos. Eles deixam uma marca, não são personagens, eu vi e tanto faz, não lembro mais. Não, todos esses, cara, você assiste, você lembra. Você lembra que os tubarões têm um... Eles têm restauração também, tem basicamente um grupo de apoio, né? É um grupo de apoio. A tartaruga lá que é mó de vibes, de boa, e cada um vai meio que, quase que dando um ensinamento. Tem aquela cena espetacular dos dois tentando sobreviver no abismo, que tem aquele... peixe lá. O filme toda uma jornada passando por vários desafios. Acho muito legal essa cena, esses pequenos detalhes. O filho, ele escuta o do pelicano. Teu pai já passou por isso aqui, ele já derrotou não sei quantos não sei o que, derrotou 3 tubarões e passou por isso aqui. E tipo assim, ele vai virando uma lenda, né? Ele vai virando uma lenda e o filho assim, abre os olhos assim, caraca, porque o pai nunca queria nem que ele passasse do pedacinho ali onde eles viviam, né? Na aguinha deles. E aí, meu pai atravessou oceanos por mim. Como pai, você quer muito que seu filho te enxergue, né? Consiga te ver. Eu quero ser bem visto pelos meus filhos. Quero que meus filhos me vejam e vejam, cara, meu pai é um cara legal, um cara de Deus, um cara que eu me inspiro, né? Eu acho. E o filme é uma grande história sobre o amor de um pai, né? Faz tudo pelo filho. Se fosse um filme do Denzel Washington, seria um daqueles que ele sai torturando, ou do Liam Neeson, né? Que ele sai torturando todo mundo até achar a filha dele ou a mulher, sei lá o que foi sequestrado. Então é um filme do Denzel Washington pra criança, né? Só que em vez de ter vingança e tudo mais, é um filme realmente de alguém sacrificando sua paz para salvar seu filho e indo para todos os lugares que for necessário. Então é muito bonito realmente isso e mostra um amor bíblico, né? Um amor de alguém que vai dar a vida pelo seu filho, que vai realmente fazer o que for preciso para cuidar daquele menino. E ele não vai para ser admirado, ele vai por uma necessidade, ele se torna admirado por consequência daquilo que ele fez com seus atos de bravura. De novo, esse filme acho que ele ganha muito nos detalhes. No começo do filme, o filho dele pergunta quantos anos vive uma tartaruga, né? Aí ele diz que não sei. Quando ele se encontra na tartaruga, ele tá dando tchau, ele... Epa, peraí. Quantos anos vive uma tartaruga, né? Aí ele pega e fala, tenho 150, mas ainda tô novo, não sou jovem, né? Coisa assim, ele fala. E no final do filme ele pega e fala, sabe, agora eu sei. Tipo assim, cara, os pequenos detalhes, cara. Esse filme, ele se torna algo de fato especial. Toy Story 3, cara, pra mim, segundo melhor filme da Pixar... Pra mim, o melhor Toy Story. Aí talvez o Daniel discorde. Eu gosto muito do 3 porque é o melhor... Cara, é um final perfeito. O problema que eu teria agora que não é o final, né? Não é mais o final. Mas ele encerra muitos ciclos, ou estaria encerrando muitos ciclos de uma maneira espetacular. Ele não é um filme tão engraçado quanto os outros. Eu acho que os outros são até mais engraçados, tem mais humor. Mas ele tem umas cenas muito... Macho, o Buzz espanhol hilário. Ele realmente é muito bom. Aquele macaco também, eu acho ele muito excelente, bom. Excelente. E assim, pra mim, o Toy Story 3 e o 2 também, cara, tem vilões espetaculares. O Lotus, né, o nome dele. Cara, ele é mau. E eu, às vezes, tudo que eu quero no vilão é que ele seja mau. De fato, mal. Tem muito filme que o vilão ele começa mal, mas ele meio que transforma de uma maneira... Se não for convincente, pra mim isso perde muito. Tem uma cena muito emblemática nesse filme,
que eles acabam de salvar o Lotus ele vai ser incinerado, eles salvam o Lotus. Aí o Lotus ele tem a oportunidade de salvar o resto da galera dos brinquedos. E ele olha assim, não, se vira aí, valeu. Então assim, o cara de fato, ali é aquele momento do filme que você vê que não, de fato não tem mais salvação pra ele. Ele é um cara mau e foi corrompido e acabou. E ele tem a história dele também, né? Em determinado momento mostra o passado dele, os traumas também que ele sofreu. Como a maioria dos brinquedos ruins são brinquedos que foram em algum momento amados e abandonados, ou então que nunca foram amados realmente, né? Que sempre foram perdidos, guardados ou descartados, enfim. Que é o caso dele, né? Ele chegou a ter um dono, né? E depois Sim. ele acaba, acho que, sendo abandonado. Ele é muito parecido com a da Jessie. Ele é esquecido, mas quando ele volta, ela já tá com o mesmo brinquedo, só que um novo, né? E ele sente a dor, os outros brinquedos também que eles ficam, não, eu até aceitaria, né? Voltar. E ele fala, não, a gente já foi esquecido. E ele força o bebê e o outro palhaço lá a sentirem Meio que ódio, mostrando né? que, por mais que você tenha uma amargura na vida, né? Você escolhe o que você vai fazer com isso. E no caso, ele escolhe guardar aquela amargura o resto da vida e se revoltar, né? Enquanto outros poderiam escolher. E aí outros são manipulados por ele para fazer a mesma escolha, né? Exatamente. Mesmo no final acabam o bebê, né? Tipo, não tenho certeza e tal, né? Porque vê que não é bem assim. E tem outros brinquedos, como o próprio Woody, que passou por isso várias vezes, o medo do abandono, né? E decidiu que ia permanecer. Eu acho que essa ideia dele ter forçado, né? A visão que ele tinha nos outros, isso acontece muito. De pessoas estarem sofrendo e querem que todos os outros que estão ao redor dele sofram passem por o que ele está passando. Esse filme é toda a estrutura dele da Sunnyside, meio que uma prisão de fato, e para as crianças mais novas é uma tortura. Tem um sistema de hierarquia, né? E assim, ele se coloca no topo e todo mundo ali, o resto ali, ou me obedece ou você vai sofrer. Todo aquele lance de sair da prisão, o Woody entrar de novo e ajudar. Cara, tudo aquilo ali muito bem feito. Eles têm um plano assim que eu achei brilhante, o plano deles de fugir todo mundo junto. Então assim, o final dele, macho, toda aquela cena, né, do Andy dando os brinquedos pra Bonnie, cara, ele brinca com eles uma última vez. Cara, aquilo ali é absolute cinema. Muito, muito, muito bonito. Cena extremamente bonita. Aquela cena também, quando eles vão sendo incinerados, ao invés de ficarem desesperados, não, vamos tentar fugir talvez uma última vez, eles aceitam e eles vão. Como é o nosso Eles se último dão momento? as mãos pra morrer juntos, né? Cara, Esse filme tem o momento mais emocionante da história. Justamente essa parte que eles vão morrer até eles serem salvos e depois a entrega pra Bonnie. Cara, esses dois momentos. Ainda mais eu que assisti, como eu falei, Toy Story não sei quantas vezes, desde criança, né? O primeiro filme lançou no ano que eu nasci, 95. O segundo, 99. E aí só foi lançar, ou seja, eu era muito criança. E só foi lançar outro de novo em 2010, quando eu já tinha 13 anos, por aí. Eu lembro que eu fui assistir com meus pais, né? Com a minha irmã, que também amavam. Foi, nossa, muito emocionante. E assim, E termina esse arco deles, né? Tanto dos brinquedos como do Andy. Ou será que não? De amadurecimento, de deixar aí aquilo que tem que ir para chegar a coisas novas, mas ao mesmo tempo não esquecer de tudo que aquilo proporcionou. eu vejo esse filme como, talvez ele não seja um filme perfeito, por mais que eu acho que ele seja muito perto, mas ele é um perfeito fechamento de ciclo. Eu acho que não tem um filme que feche um ciclo melhor que Toy Story 3. Eu acho que não existe outro filme. Por isso que me chateou tanto, né, ver Toy Story 4, principalmente ele sendo um filme tão ok comparado a outros. Então, assim, se Toy Story 4, mesmo que Toy Story 4 fosse excelente, eu já nem ia ficar... mas o fato dele ser bem ok, me chateou ainda mais. E agora o nosso top 1, o filme que o Ben estava esperando ansiosamente, o grande amor da vida dele na Pixar. Os Incríveis. Os Incríveis, cara. Pode falar, Ben, você que é um amante máximo desse filme aí. Eu amo esse filme também. Nós dois demos 10, que é realmente um filme espetacular. Esse é o filme mais adulto da Pixar, assim, disparado. Talvez outro que seja parecido, seja Soul, essa questão de ser mais adulto, mas no começo do filme tem um cara literalmente se suicidando. Acho que é uma palavra que eu não posso nem falar, né? No começo do filme tem uma pessoa tentando se desviver, não sei se posso falar, acho que é. O senhor incrível para, né? Ele salva o cara, mas o cara não quer isso e ele acaba sendo processado judicialmente. O cara se machuca, aí processa ele. Macho, isso é um negócio assim que nem uma criança vai entender o que é que tá acontecendo. É um filme que tem muito comentário sobre a burocracia, né? Burocracia versus a liberdade dos... É tipo assim, acho que a gente já... Não sei se a gente já falou isso, mas ele é o Watchmen da Pixar, né?
Então, é meio que tem um pouquinho dessa vibe, de fato. Tem toda essa questão do quem vigia os vigilantes, que tem no Watchmen, né? Que é justamente uma subversão do gênero do herói. Se os heróis fossem proibidos, se achasse que os heróis são mais uma ameaça do que uma coisa boa. Um pouco da discussão que tem também ali na Guerra Civil da Marvel, né? Eles têm heróis que eles vivem aquilo ali porque eles amam o poder, a fama, o fazer aquilo, só o que eles sabem fazer. O Senhor Incrível é muito assim, né? Mas tem também aquele senso de eu preciso fazer alguma coisa pela sociedade e eu sei fazer dessa forma, né? E o ser herói sempre foi uma forma simplista de agir, né? Igual o pessoal discute sobre o Batman. Ah, se o Batman usasse o dinheiro dele para consertar os problemas de Gotham City, talvez fosse muito mais efetivo do que ele sair batendo em bandido na rua. Mas é a forma como ele sabe resolver. Mas quando tiver uma grande ameaça, não vai ser o Bruce Wayne que vai resolver a ameaça de uma bomba em cima da cidade, vai ser o Batman. O filme ele toca em tantos elementos, cara. Ele tem tanta cena boa, excelente. Tem os 4 personagens principais, a família, né? O pai, a mãe, os 2 filhos. Tem um bebê também, mas o bebê nesse filme ele não tem tanto destaque. Mas tirando o Flash, acho que o Flash é o menos trabalhado. O Senhor Incrível e a Mulher Elástica, cara, os dois têm uma dinâmica meio presa no começo, mas até o final do filme, essa dinâmica, ela fica perfeita, cara. Os dois é uma imagem de uma família, né? Uma família que tá quebrada. No caso, eles estão trabalhando também... É uma família disfuncional, né? Que vive ali a sua rotina, o sonho americano ali, tem um trabalho de escritório, tudo ok, no subúrbio. Mas é uma família disfuncional porque ninguém tá satisfeito. Principalmente o homem, né? O homem não tá se sentindo valorizado no que ele faz. Ele tem aquela fantasia do que ele deveria fazer, né? E aí trabalha muito também essa questão do casal. Né? Dali até o final do filme, tentação de traição, questão de confiar na esposa, de que ela pode ajudar ele. Tem uma cena, cara, uma das cenas mais incríveis de qualquer filme, ponto. Que é quando o vilão, o Síndrome, ele manda 2 mísseis pra abater o avião que tá a Mulher Elástica e os filhos. Cara, ele descobre no meio quando os mísseis estão lá, né? Ele descobre que tem gente dentro do avião. E ele, tô nem aí. E aquela cena que a Mulher Elástica, ela pede pra filha, né? Fazer um escudo ao redor do... Você vê que ela não vai conseguir, você vê que ela tá desesperada. E ela vai, né? No último segundo ela abraça os filhos e sofre a maior parte do impacto. Cara, aquilo ali, boa direção, muito bom roteiro, muito bom. Tá falando um monte de coisa, né? Sobre família sem palavras, né? Sobre o papel de uma mãe quando os filhos não conseguem atingir a expectativa, né? Cara, é tudo tão bem feito, bem escrito, bem tudo, cara. Cara, esse filme, ele é bom em muitas camadas. Primeiro, ele tem esse comentário familiar, o comentário social. Aí ele é muito engraçado. Tem umas piadas que são até meio adultas, tipo essa que eu falei que eu tava te falando agora, que chega a Mulher Elástica com os 2 filhos. Ele, tu casou com a Mulher Elástica? Aí ele vê as 2 crianças, aí ele fala, e eles não tinham televisão. Ou seja, eles não tinham TV pra se distrair, por isso eles fizeram um filho, né? Caraca, eu acho essa uma piada que passa despercebida por todas as crianças e até por muitos adultos. E também o Gelado, é muito engraçada a relação dele com a mulher, né? Isso. Que a mulher fica brigando com ele direto, aí ele diz, mulher! Cadê o meu uniforme? Negócio na cidade todinha, a mulher, eu sei lá, eu acho que eu passei semana passada, só que eles ficam discutindo, aí ele acha lá o negócio e vai. É muito bom. E a dublagem, né? A dublagem brasileira foi sensacional. Acho que ela fez muito sucesso no Brasil, porque foi um dos poucos casos até de... Você olha animações assim que foi muito bem adaptado, né? Eles adaptaram tudo, eu não sei porque, especificamente Os Incríveis, eles fizeram isso muito mais do que qualquer outro filme. Talvez por se passar num mundo quase real, né? Ao contrário de muitos filmes, outros filmes da Pixar, que são com bichos e tal, mas eles têm sobrenomes, é Pera, né, o sobrenome dele, então traduzido para um sobrenome brasileiro. Aí o Guilherme Briggs, que fez a voz do professor com ele é português de Portugal, que não tem nada a ver com o original, né, ficou genial, ficou muito engraçado. As taxinhas aqui! Olha, eu sei que és tu! Ele põe taxinhas no meu assento. Eu não sei como ele consegue. Ele botou as taxinhas aqui! Cara, o Síndrome, cara, tem um pouquinho de como ele foi criado, mas eu gosto muito do resultado final, de quem ele é. No final do filme, cara, ele vai atrás de um bebê. Ele tem um bebê como refém. Ele vai pra lá e pega um bebê como refém. Então, tipo assim, o cara de fato, ele é mau, bicho. Como ele acaba morrendo no final, cara, excelente.
Ah, eu ia comentar que além de todas essas camadas que eu falei, o filme também funciona muito bem como um filme de herói e até mesmo um suspense. O filme, uma parte que eu acho muito emblemática é quando o Senhor Incrível descobre que ele tá sendo manipulado, né? Porque ele acha que tá só fazendo um trabalho lá pra ganhar dinheiro, e ele descobre que tá ajudando a treinar o robô pra matar ele Uhum. e matar outros heróis. E aí ele vê lá o computador do cara e descobre um monte de heróis que ele conhecia que foram eliminados por ele. E depois ele encontra acho que é o esqueleto de um dos heróis, que eu esqueci o nome, que é um herói que tem um raio laser, como se fosse o Ciclope, né? Inclusive vários Uhum. heróis são referências a Superman, né? Enfim, vários super-heróis de verdade. Verdade não, né? Da ficção. Mas aí ele encontra esse que é o Raio Negro, alguma coisa assim. E aí ele acha até a cabeça dele com o capacete e usa pra o bicho não detectar ele, né? E como tu falou, tem momentos muito adultos como esse, que tem pessoas mortas e tal, mas também não acho um filme pesado assim, ó, assistir novo. É um filme que não tem medo, né, de fazer essas coisas e de trazer todo esse suspense, essas reviravoltas, e no final eles vencendo, né, como grandes heróis, fechando assim, realmente eles passam por todos esses dramas para no final se tornar realmente os heróis clássicos e grandiosos e conseguir fazer o que eles têm que fazer, né? Então, muito massa mesmo. É um filme que o padrão dele foi tão alto, o resultado dele foi tão bom, que aí quando você assiste o 2, quando você assiste tantos outros filmes da Pixar, né, que você sabe o potencial deles, que aí tu fica, por mais que o filme seja até bacaninha, Procurando Dory é bacaninha, tá lá, tu fica, cara, vocês já fizeram Os Incríveis, já fizeram Toy Story 2, 3, Procurando Nemo. Cara, eu sei que vocês conseguem fazer um filme que de fato comunica com as crianças e comunica também com os adultos. Igual, às vezes, acho que dentre esses que a gente falou, acho que Os Incríveis comunica mais com os adultos do que com as crianças. Que tem muito, como eu falei, né, muito essa questão de família, de relacionamento, que quem vai entender é o pai, quem vai entender é a mãe. E pra criança vai ser um filme de herói legal, cheio de cenas de ação legal, com vilões interessantes, os heróis interessantes, tem humor no tom certo, tem ação no tom certo, tem seriedade no tom certo. É um filme pra criança que pra mim tem menos piadinha do que muito filme da Marvel, que é pra ser talvez mais pra adulto. Mas quando a cena tem que ser séria, é séria. E aí é isso que eu tô procurando no filme. Qualquer filme. Tem cena que tem que ser séria, você não precisa quebrar a cena, quebrar o tom, a vibe da cena pra botar uma piada, porque senão vai ficar muito sério, sei lá. Cara, às vezes é bom ficar sério mesmo, pô. Oxe, tem medo disso não. Como tu falou, né? Eu acho que o pessoal hoje tá com medo de fazer algo sério. Hein? Com medo de, sei lá, talvez menos pessoas vão assistir, porque é muito sério. Não, puxa, mas faz. A Pixar sempre soube fazer muito bem isso, fazer filmes extremamente engraçados e ao mesmo tempo com momentos emocionais extremamente profundos. É, Isso é, meio que se perdeu em muitos filmes, né? Eu acho que em exceção atual do Divertidamente 2. Alguns outros recentes eu não assisti, mas se você quiser saber mais, você vê também os outros vídeos que a gente gravou, né? Do ranking. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Esse foi o nosso ranqueamento. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou aí também, bota aí nos comentários. Comenta aí se você discorda aí. Você faça o seu ranqueamento, né? Bota seu ranqueamento aí, escreva aí nos comentários. E fiquem com Deus. Não esqueça de dar uma curtida no vídeo, de se inscrever, né? Para ajudar a gente aí a alcançar mais pessoas e falar de Jesus através da cultura pop. A gente fez esses vídeos de ranking, mas a gente também está fazendo outros vídeos falando sobre o que é que Jesus tem a ver com várias obras da ficção. Então, tamo junto, valeu. Valeu, cheiro.